sobre a recuperação da circulação espontânea. Então, depois que termina e recupera da parada, a gente faz o quê, né? É importante também dar continuidade no tratamento. Hoje a aula acho que não é tão maçante e é um pouco mais rápida, mas fiquem à vontade, quiserem perguntar alguma coisa durante a fala, não esquenta a cabeça, tá bom? Então vamos lá. Retorno da circulação espontânea. Bom, e o que é retorno da circulação espontânea? Então, se você estava numa parada, né? Você estava com um paciente sem pulso, o paciente não estava conseguindo fazer o sangue circular, significa que é a recuperação da circulação. Então, ele volta a ter pulso. Essa é a grande verdade, né? Se ele volta a ter pulso, ele volta a ter pressão e ele volta a ter circulação própria, circulação espontânea. Então, a partir daí, você não precisa mais fazer as compressões, em princípio, e a primeira coisa é confirmar com o pulso central, sempre pulso central, né? Ou o carotídeo ou o femoral. Não adianta ver pulso no braço, né? O braquial ou o radial, não adianta, a gente tem que ver mesmo pulso central. E aí nós vamos ver se o paciente, as condições dele, né? Será que ele voltou bem, ou ele voltou mal, ou ele voltou mais ou menos? Como que ele está? Então, a gente vai ver. Será que ele está consciente? Será que ele tem movimentos respiratórios espontâneos? Será que ele movimenta o braço, a perna? Será que ele consegue balbuciar alguma coisa? Será que ele voltou com uma estabilidade hemodinâmica? Será que a pressão dele está boa? Será que ele está tendo uma boa oxigenação, uma boa oximetria de pulso? Será que a perfusão dele está boa? Isso que nós vamos ver para poder direcionar de uma forma mais adequada o tratamento dele. É claro que ele acabou de sair de uma maratona, né? Eu costumo falar que uma parada cardíaca é a mesma coisa que você correr uma São Silvestre. Ele acabou de sair de uma maratona e precisa ser melhor avaliado para ver o que ele precisa de aporte para poder manter ele vivo, ele com o batimento adequado. E aí vem uma mnemônica que a gente brinca, a gente faz. Mnemônica é o ABCDE, de novo. E o A, primeira coisa, é ver se ele está acordado, né? Se ele está acordado, se ele estiver acordado, ele estiver falando, é uma coisa. Agora, a maioria das paradas, a pessoa vai vir e ele vai estar desacordado. E está desacordado, está inconsciente, a primeira coisa que eu vou fazer, e ainda aqui no ar, é saber. Eu vou ter que dar oxigênio, eu vou ter que entubar. Se ele ainda não for entubado, eu vou entubar agora, né? Não necessariamente eu preciso entubar o paciente para poder fazer as manobras de compressão. Às vezes, você começa uma parada, 2, 3 vezes, ele já volta e você nem entubou ainda, né? Então, se você não entubou e ele está inconsciente, é agora que você vai entubar. Entuba e já checa a capnografia. O ideal aqui é checar a capnografia para ver até se você entubou no lugar certo, se ele não está seletivo, se ele está conseguindo lavar aquele CO2. Não é todo lugar que tem capnografia, mas é o ideal ter uma capnografia. E isso daí está crescendo cada vez mais, a gente tem visto a capnografia disponível, e é uma coisa que vale a pena a gente lutar para ter. Tá? Então, primeira coisa, ver se ele está acordado, e se não tiver, a gente já entuba ele. Ah, mas ele está acordado, não foi uma parada, né? Eu já vi isso acontecer. A pessoa teve uma fibrilação,
na frente do médico, o médico prontamente viu que era uma fibrilação, deu um choque, né? Ele voltou e não deu nenhum ciclo ali direito, o paciente já estava se mexendo, tiveram que parar a compressão e o paciente acordou. Essa é a grande verdade. Não foi parada. Claro que foi uma parada. Só que foi um atendimento super rápido, foi na frente do pessoal, o pessoal agiu com destreza e ele não precisou ser entubado, por exemplo. Ele estava acordado. Claro, ele vai para a UTI, ele vai ficar internado, vai ver por que que ele teve aquela fibrilação, aquela arritmia, mas não precisou ser entubado. Então, isso existe sim, isso acontece, e não é porque ele voltou rápido e está consciente que não foi uma parada. Tá? O B, a gente, igual o ABC do ATLS, do ACLS, a gente coloca como a parte ventilatória. Né? Então, o B eu vou ver, ele está tendo uma boa ventilação, ele está tendo uma boa ausculta pulmonar, o pulmão está sendo ventilado adequadamente dos dois lados? Será que o tubo não está seletivo? Será que ele não tem algum motivo que está tendo até a parada, levou a parada, né? Porque de repente ele está com pneumotórax e ele voltou da parada, mas eu ainda não resolvi o pneumotórax. Então, eu vou checar e confirmar se está tudo bem. Ou eu posso até ter resolvido o pneumotórax, fiz uma punção e agora, além da punção esvaziadora, é agora que eu vou drenar esse tórax, né? Ele voltou, ele está agora entubado, ele está agora mais estável, eu tenho um tempo melhor para poder drenar esse pulmão de uma forma definitiva. Porque na parada, muitas vezes, não dá tempo de drenar. Eu esvazio aquele pneumotórax, mas a drenagem em si, às vezes, acaba ficando para depois. Então, aqui, eu vou colocar ele no aparelho, né? Eu vou colocar em ventilação mecânica e sempre, gente, sempre a gente começa a 100%, tá? Então, o cara parou, mesmo que tenha sido por pouco tempo, a gente vai colocar a 100%. Daqui a pouco, a gente vai colher uma nova gaso dele, ou a primeira gaso dele, e a gente vai ter condição de começar a tatear. 100% não precisa, dá para diminuir. Vamos diminuir para 50%, para 60%, vamos diminuir para 80%, vamos ver. E assim a gente vai tateando. Mas a gente sempre começa a 100%. Tá? O C, nós vamos ver os sinais de choque. Né? Será que a circulação dele está boa? Será que a pressão, será que a frequência cardíaca dele está boa? Então, lembrando, ele voltou, mas eu não sei se ele voltou bem. E o ideal é trabalhar sempre buscando uma PA, uma pressão arterial média maior que 65 e, particularmente, na pós-parada, se a gente conseguir acima de 80, é melhor ainda. Nós vamos ver mais para frente. Eu vou falar que o ideal seria trabalhar até acima de 80, para você poder garantir um fluxo cerebral maior. Tá? Mas pelo menos 65 a gente tem que buscar. Então, tá lá com 7/4, pressão arterial média não é 65. Vamos correr volume, vamos ver se ele melhora. Não melhorou? Aqui eu vou começar a pensar em drogas vasoativas. E drogas é justamente o D, né? D, eu vou entrar com droga vasoativa, eu vou entrar com as correções que se fizerem necessárias. Tem que corrigir o potássio. Tem que corrigir a acidose. Tem que entrar com antibiótico, provável sepsis. Então, aqui eu vou já começar a pensar no tratamento efetivo do paciente. Eu vou corrigir uma alteração metabólica, uma glicemia, alguma coisa assim.
E no D, muitas vezes, o pessoal também já aproveita e faz o Glasgow, né? Variação D no ATLS, principalmente no ATLS, a gente coloca o D como sendo o neurológico. Então, você faz uma avaliação do Glasgow, você faz uma avaliação da pupila, você faz uma avaliação de movimentos, né? Na pós-parada, geralmente ele está num Glasgow muito rebaixado, o Glasgow de 3 mesmo, mas eu consigo, por exemplo, dar uma olhada na pupila dele. Será que ele tem uma pupila alterada que justifica até a parada dele? Ele está anisocórico? Ele está com uma pupila médio fixa? Eu vou dar uma olhada nesse momento, no D. O E são os exames em geral, né? Nós vamos pedir o que precisar, laboratório, hemograma, sódio, ureia, potássio, creatinina, toda aquela triagem inicial, né? O que eu achar necessário. Ah, eu acho que foi um infarto, eu vou pedir também a troponina, eu vou pedir uma avaliação detalhada para, por exemplo, uma sepsis, eu vou pedir laboratório de culturas, né? Então, nesse momento, eu penso nos exames iniciais. Faço sempre, gente, sempre, sempre, sempre. O cara parou, eu preciso de um eletro, sempre, tá? 100% dos casos, a gente vai fazer um eletro. E também a gente sempre vai fazer um raio-x. Lembrar que você acabou de apertar o peito da pessoa. E é muito comum, né? Aquela trincadinha na costela, né? Você pode ser que deu uma machucada na costela e pode ser que você machucou também a pleura, o pulmão. Então, às vezes, você até faz um pneumotórax agora, pós-PCR, né? Não que ele tivesse, mas depois que você comprimiu, pode machucar sim, né? Você vai ver o mediastino, você já aproveita e vê, já que você entubou, você já aproveita agora e dá uma olhada como que está a situação do tubo, se o tubo está alocado direitinho, né? Se quiser, você já passa o intracate e já faz uma avaliação do intracate. E a tomografia, que se fizer necessária, né? Principalmente a tomografia de crânio. A tomografia de crânio, o ideal é fazer em todos os pacientes que pararam, e em até 24 horas. Eu não preciso sair correndo para fazer tomo de crânio, a não ser que seja indicativo, o paciente está anisocórico, esse precisa fazer. Mas um paciente que parou por outro motivo, é importante eu fazer a tomo de crânio dele até o dia seguinte, para a gente poder ter uma ideia do grau de lesão neurológica que pode ter acontecido. Porque uma parada é uma parada, né, gente? Então, eu posso, de repente, ter causado uma isquemia no cérebro, e a tomografia vai mostrar isso. E aí vale a pena esperar algumas horas, porque a tomografia, logo na sequência, ela não vai mostrar alteração. Mas depois de 6, 8, 12 horas, ela vai mostrar que tem, de repente, alguma isquemia, tá? Se for o caso. Mas se você já tiver uma alteração neurológica evidente, de cara, é melhor fazer na hora. Outra coisa, eu posso também fazer uma tomografia para aqueles casos que eu suspeito de alguma outra alteração. Então, por exemplo, eu estou suspeitando de um TEP. Agora eu vou fazer uma angiotomografia dele, para confirmar o TEP dele. Até agora eu não fiz, porque ele tinha parado, né? Mas agora ele voltou, ele estabilizou, eu vou tentar fazer o diagnóstico preciso. É uma sepsis, provavelmente um quadro abdominal. Eu vou fazer uma tomo de abdômen para ver o que está acontecendo. Será que é uma apendicite, uma diverticulite, alguma coisa assim? Eu vou ver e direcionar o meu exame para isso, para buscar o diagnóstico preciso, né? A, B, C, D, F. F de frio. Mas, poxa, o que é esse negócio de frio? Frio significa hipotermia.
Hoje, a gente já sabe que um bom jeito de proteger o cérebro desses pacientes é fazer a temperatura corporal diminuir. Então, existem vários protocolos, é uma coisa que ainda está sendo discutida, qual o melhor jeito de ser feito, mas a gente recomenda aí 34 graus acima de 24 horas. Na verdade, ele vai de 32 a 36 graus, de 24 a 36 horas. 24 é um dia e meio. E essa hipotermia deve ser começada já logo de cara. E uma hipotermia terapêutica é você abaixar mesmo a temperatura da pessoa, a fim de que o metabolismo da pessoa diminua. E principalmente o metabolismo do cérebro. Então, você vai diminuir aquela aceleração do paciente pós-parado para poder trazer um pouco de proteção cerebral. A única intenção dessa hipotermia terapêutica é proteger o cérebro. Mas ela é importante, tá, gente? Existem algumas exceções, nós vamos falar disso, mas a ideia é que seja feita para a maioria dos casos. E como que eu vou fazer isso? Gelinho, manta térmica, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E, por fim, o G, que é o gol, né? O meu alvo. Aqui, eu vou encaminhar o paciente. Eu estou na rua, eu vou encaminhar para o pronto-socorro. Eu estou na enfermaria ou eu estou no pronto-socorro, eu vou encaminhar para a UTI. Pode ser que eu precise encaminhar para a UPA, pode ser que eu precise encaminhar para o centro cirúrgico, pode ser que eu precise encaminhar para a hemodinâmica. Será que ele está infartando? Eu tenho hemodinâmica disponível? Eu vou encaminhar o paciente para a hemodinâmica, né? Ele vai fazer lá um cateterismo, alguma coisa de urgência, e eu consigo encaminhar. Então, você vê que com essa mnemônica, que é relativamente simples, né? O A, B, C, D, E, F, G, né? Se deixar isso aqui não acaba, vai até lá embaixo, mas o fato é que isso aqui você consegue dar uma direcionada para o paciente que voltou da parada, né? Então você consegue, e agora, né? Ele voltou, o que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente esse tipo de conduta, o A, B, C, D, E, F, G, ele vai ter um tratamento mais adequado, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar o nível de consciência. Se ele tiver inconsciência, eu vou garantir a via aérea definitiva. Lembrando que a via aérea definitiva é a via aérea onde eu tenho uma inserção de via aérea com um balão abaixo das cordas vocais. Eu tenho que ter balão abaixo das cordas vocais. Então, por exemplo, a máscara laríngea não é a via aérea definitiva. Se eu estou com uma via aérea por máscara laríngea, esse é o momento de trocar a máscara laríngea e entubar o paciente de vez, tá? Então, não tem problema passar máscara laríngea na parada, é até interessante, mas voltou, saiu da parada, a gente vai trocar a máscara laríngea e vai colocá-lo com uma via aérea definitiva. Eu vou entubar esse paciente, né? Se eu tiver no APH, fora do ambiente hospitalar, no pré-hospitalar, eu vou mandar para o pronto-socorro ou para o hospital de retaguarda e eu vou ver as necessidades que se mostrarem primárias aqui. Eu preciso de cirurgia, eu preciso de uma hemodinâmica, eu preciso da tomografia. O que eu preciso? E se eu tiver dentro do hospital, numa enfermaria, no centro cirúrgico ou mesmo no PS, eu vou encaminhar para a UTI assim que possível. O paciente está entubado, paciente pós-parado, ele tem prioridade no atendimento à UTI, né? Existe o problema de vaga, muitas vezes você não consegue uma vaga para ele naquele momento, aí você vai dar o suporte que for necessário e aonde der, né? Mas o ideal desse paciente é ele ser encaminhado para a UTI, que é o lugar de tratamento para valer desses pacientes. Esses pacientes têm que ir para a UTI assim que possível, né?
E eu vou fazer aqueles exames. Então, monitorizar todos. Monitorizar. Eletro expandido, tá? O ideal é fazer um eletro completo, com as derivações da direita também. Raio-X, ultrassom, tórax e exames que se mostrarem necessários. Eu vou deixar o paciente pelado, né? E eu vou avaliar todo o corpo, todo o dorso do paciente. Eu tenho que ver se não tem alguma coisa que possa estar sendo mascarada e que me traga alguma dica, né? Então, eu vou expor o paciente, principalmente se ele vier de fora do ambiente extra-hospitalar. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Muitas vezes eu vou encontrar uma lesão no dorso, uma facada, por exemplo, que eu não tinha visto ainda, né? Então, eu preciso avaliar todo o paciente. Se for um quadro de sepsis, suspeita, pelo menos, eu vou entrar com antibiótico, hidratação e vou colher as culturas, né? Vou garantir acessos, um acesso de uma pressão arterial invasiva, né? Eu vou passar sondas, eu vou passar o acesso central e eu vou conversar com quem for preciso. Olha, eu preciso do neurocirurgião, por exemplo. Então, liga para o neurocirurgião, né? Ah, eu preciso do pessoal da cirurgia. É uma facada na barriga, e ele voltou, mas está muito instável. Então, chama o pessoal da cirurgia, o hemodinamicista, ou quem for, né? Eu vou direcionar esse paciente para o atendimento do especialista. Esse atendimento, quanto antes for feito, melhor, né? Se você precisa de um neurocirurgião e ele tem indicação de abrir, né? Quanto antes ele abrir, melhor. Mas para isso ele primeiro precisa ver o paciente e indicar realmente, é verdade, esse paciente precisa efetivamente de uma neurocirurgia. Vamos abrir. Então, mesmo os médicos que estão à distância, você vai chamar para vir e avaliar o que for necessário. E os cuidados pós-parada, né? Então, aquilo que eu falei, a capnografia. A capnografia, ela é muito importante e ela está sendo bastante indicada e cada vez mais valorizada, tá? A capnografia eu consigo saber exatamente o CO2 que está saindo pelo tubo. Então, eu tenho a oximetria, eu vejo o oxigênio no dedo, mas eu também tenho a capnografia, que me dá o CO2 que está saindo pelo tubo, e eu consigo saber quanto que eu estou lavando de CO2, né? Então, e mesmo na parada, durante a parada, está sendo recomendado o uso da capnografia, a capnometria. E pós-parada, inclusive, ela confirma que voltou, ela confirma que o tubo está bem locado, está no lugar certo. Então, a capnografia, a capnometria, ela tem, sim, boas indicações e ela ajuda bastante, até para ter certeza que o tubo está certo, tá? Que não foi por esôfago, por exemplo, tá? Eu vou checar a glicemia, vou checar a pressão, a oxigenação, eu vou controlar a temperatura e eu vou sedar esse paciente, né? O paciente está inconsciente? Está inconsciente. Ele está inconsciente, mas eu vou sedá-lo, tá? Se ele está inconsciente, aí nós vamos fazer ele dormir alguns dias, tá? De uma maneira geral, a gente faz ele dormir uns 2, 3 dias, de uma maneira geral, para poder dar um descanso no cérebro. E aí, 2, 3 dias depois, pós-parada, a gente tira a sedação e espera ele acordar, tá? Mas alguns dias, geralmente, ele acaba ficando em hibernação, sedado, para poder dar um pouco de tempo para ele recuperar, como eu disse, da maratona, né? Vamos buscar a perfusão periférica adequada e, sim, volume urinário. Então, é muito importante esse paciente ter um controle de volume de urina
para a gente poder ter certeza de que ele está fazendo um fluxo sanguíneo no rim adequado e esperamos que não machuque o rim, ou se machucar, que seja uma lesão mínima, né? Porque um paciente que para urinar depois de parada, piora muito o prognóstico dele, né? O paciente que está urinando depois de uma parada, o prognóstico é muito melhor do que aquele que para de urinar, né? Então, mas para isso a gente precisa ter controle. Então, nós vamos sondar, nós vamos ter e adequar a hidratação dele, a pressão dele, para ficar checando a urina dele. Lembrando do 5H5T, se a gente não tratou e não fez o diagnóstico, agora nós vamos ter que ir atrás. Então, ele voltou, mas eu não sei ainda por que ele voltou. Vamos colher os exames, aí a gente consegue perceber, olha, ele tem uma acidose danada, olha, ele está com cálcio, um potássio de 7,5. Opa, vamos tratar. Olha, deve ser hipóxia mesmo, porque o resto está tudo normal, ele chegou com falta de ar, era só hipóxia mesmo. Olha, ele tem um eletro mostrando um infarto anterior. Então, se a gente não conseguiu fazer o diagnóstico ainda, a gente vai buscar o diagnóstico disso. E se a gente, mesmo tendo feito o diagnóstico e começou a tratar, a gente vai agora estabilizar ainda mais e melhorar ainda mais o tratamento, né? Então, por exemplo, eu tenho pneumotórax hipertensivo. Eu consegui descobrir que era um pneumotórax hipertensivo. Eu puncionei o tórax dele, fiz uma toracocentese, esvaziei o pneumotórax, e agora eu vou drenar o tórax dele, né? Então, eu vou terminar de estabilizar e deixar de uma maneira que aquilo não volte a comprometer e ele não volte a parar por causa daquilo, né? Os tóxicos, né? Eu vou ver o que aconteceu, eu vou tirar uma história mais adequada, eu vou conversar com calma com a família, eu vou ver o que aconteceu. Ah, ele usa isso, ele usa aquilo. Vamos ter uma anamnese mais adequada, né? Então, nessa hora, a gente consegue fazer isso com mais calma, com mais direcionamento. Na hora da parada, às vezes, não dá, né? Se ele tiver um infarto, a gente já comentou sobre isso na parte de 5H5T, mas, de novo, só para a gente relembrar, se ele voltou, né? E ele voltou com supra de ST, o ideal, chamar a equipe de hemodinâmica, tá? Se eu tenho menos de 120 minutos de tempo para fazer a hemodinâmica, por exemplo, eu tenho uma hemodinâmica fácil no meu hospital, ou eu tenho acesso a um hospital que tem hemodinâmica e eu consigo encaminhar para lá em menos de 2 horas, eu vou fazer isso. Não vai dar tempo? Em 2 horas? Aí eu vou fazer o fibrinolítico, alteplase ou tenecteplase, e aí eu vou encaminhar para o serviço de hemodinâmica assim que possível. Lembrando que existem contraindicações extras do tratamento fibrinolítico nesse paciente. Paciente que teve uma parada muito prolongada, uma parada muito traumática, uma parada que foi feita com pressões e quebrou muita costela, por exemplo, uma parada que já está saindo até sangue pelo tubo. Imagine fazer fibrinolítico com um paciente desse, né? Então, esse é um paciente, você já quebrou 5, 6 costelas, talvez não seja conveniente fazer tratamento fibrinolítico, não, né? Porque você vai arrumar para a cabeça. Essa é a grande verdade, né? Vai começar a sangrar, começar a sangrar, começar a sangrar, e não vai parar mais, tá? Então, a gente pesa muito nessa hora, caso a caso, vale a pena ou não vale a pena, né? E se ele voltou, não tem supra, mas você acha que é muito forte a chance de ser
um infarto, é um paciente que já tem angina, tem um colesterol muito alto, já estava fazendo tratamento, umas dor no peito há algumas semanas. Então, mesmo ele não tendo o super DST, mas você achando que pode ser um infarto, você vai avaliar e, de repente, encaminhar para a hemodinâmica. Você vai encaminhar para a hemodinâmica, mas não vai fazer tratamento fibrinolítico, tá? Vai ter que ter certeza das outras causas, né? De repente, será que não é outra dor que ele estava tendo? Será que não era um TEP? Será que não era um pneumotórax, né? Então, você vai ver com calma essa dor torácica que ele, porventura, pode ter falado e vai avaliar caso a caso, mas não faça fibrinolítico em hipótese alguma. Aqui não, tá? Porque você não tem nem certeza do que está acontecendo, então não é para fazer mesmo, tá bom? Esse é o caso de infarto. Bom, a gente falou da capnografia, só para ter uma ideia, o que é a capnografia? A capnografia, a pressão do CO2, ele mede esse aqui, ó, o EtCO2. O que significa isso? Quando eu ponho o ar para fora, ó, aqui é a expiração e aqui é a inspiração. Então, quando eu inspiro, o meu CO2 que está saindo, ele cai a zero. Por quê? Porque está entrando O2. Ele vem aqui. Aí eu inspirei e agora eu vou expirar. Eu vou colocar o ar para fora. O ar que está saindo, ele é CO2. Então, ele começa a sair baixo, ele vai, sobe, 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 até chegar nesse platô. E esse platô tem um pico, para depois começar a minha inspiração de novo. Esse pico, eles chamam de EtCO2. End tidal CO2, tá? É o alvo final, aqui vamos dizer, do CO2, que mede de 30 a 40 milímetros de mercúrio, tá? De 35 a 40, esse é o normal, tá? E é o que a gente quer em torno de 30 a 40 mesmo, tá? Normal aqui, ó, em torno de 35 a 45, e a gente quer perto disso. Até um pouco mais, 45 de repente, uns 50, quando ele começa a voltar, mas eu quero que ele fique em torno aí dos 35, 40, tá bom? Esse é o ideal, porque ele está lavando o CO2. Ele está tirando o CO2, que é uma sujeira, vamos dizer assim, né? Ele está tirando o CO2 do corpo. Isso mostra para mim que ele está conseguindo ventilar adequadamente. Ele está conseguindo fazer uma troca adequada de CO2 pelo pulmão. Isso é muito bom. Hipocapnia e hipercapnia. Hipocapnia, o CO2 muito baixo, e hipercapnia, o CO2 muito alto, são associados, sim, a piores prognósticos, tá? Eles aumentam a mortalidade intra-hospitalar e pioram o quadro neurológico. Então, a chance de eu ficar com sequela, nesses casos, um CO2 muito baixo e um CO2 muito alto, é muito maior. Tá? Então, se eu tiver um CO2 de 20, a chance de morrer e a chance de ter sequela neurológica é maior do que aquele que tem 40. Tá? Então, eu consigo, é um dado a mais que eu consigo controlar na minha UTI, no pós-parada. Tá? Tudo que a gente puder usar de ferramenta para poder controlar os pacientes são muito bem-vindos. E o CO2, ele trabalha muito com a acidose do corpo, né? Por isso que ele é importante. Eu consigo mudar um pouco o pH, a acidose ou a alcalose, mexendo no CO2. Então, além de ele ser fundamental na respiração,
ele também ajuda muito no pH do sangue. Então, principalmente em casos de acidoses, assim, você consegue trabalhar melhorando a acidose, mexendo no CO2. Glicemia, o açúcar, nós vamos deixar em torno aí 150 até 200. O ideal é até 180, tá? Não é para ficar buscando 80, não. 80 é muito pouco, tá? Piora o prognóstico. O risco de hipoglicemia é muito grande, tá? Principalmente nos pacientes sépticos. Então, eu vou tolerar, sim, uma glicemia um pouco maior. Eu vou fazer vista grossa com uma glicemia de 140 a 180, é o ideal. Então, esse aqui, por exemplo, de 105, ele deve ser evitado. Ah, está normal. Aqui já vale o pensamento de dar uma corrigida. Buscar, sim, um pouco mais do que isso, tá bom? Evidentemente, não é para ficar com 250, 300, né? Eu apenas aumento o meu nível de tolerância. E eu busco um nível maior de tolerância para evitar qualquer risco de hipoglicemia, tá? Ah, doutor, está 82, está normal. Está normal, mas não está, tá? Paciente com parada, nós vamos tentar trabalhar um pouco mais elevado a glicemia dele. Os de parada, né? Nós estamos falando. API, como eu disse, nós vamos buscar a pressão de 65 milímetros, mas o ideal, ó, acima de 80, gente. Ah, e por que acima de 80? Não é exagerado? Ele vai ficar com pressão alta. Então, ele vai ficar com a pressão alta, sim, mas é justamente para eu poder melhorar a minha perfusão cerebral. Eu vou buscar paciente que ele consiga aumentar a minha perfusão no cérebro. Tudo agora é voltado para irrigar o cérebro, para irrigar o rim, né? E isso, com a pressão um pouco mais alta, eu vou ter chance de evitar uma possível sequela neurológica. Iniciar com volume, né? Eu vou corrigir inicialmente com um cristalóide, sei lá, um soro fisiológico, um ringer que seja. Se não der certo, a gente vai para as drogas vasoativas. E aqui o foco é na norepinefrina, né? Noradrenalina é a nossa principal escolha, norepinefrina. Tá? Se for sepsis, é a única que nós vamos buscar. Norepinefrina hoje, na sepsis, ela é a droga de primeira escolha. Tá? A gente pode também trabalhar com dopamina nesses casos. E a epinefrina, só que a epinefrina tem alguns trabalhos questionando, mostrando que a epinefrina talvez não seja o ideal. Tá? Então, vamos buscar o uso da norepinefrina. Tá bom? Existem alguns trabalhos também que falam da ECMO, que é a extracorpórea, né? Circulação extracorpórea. Não é qualquer lugar que tem ECMO, né? Circular não é mesmo. Né? Mesmo em lugares onde tem, não é todo caso que a gente acaba usando a ECMO, mas é uma opção que a gente pode tentar, né? Não sei se todos conhecem, mas com a ECMO eu posso estar com o coração parado e o pulmão parado, não preciso nem ventilar, que a ECMO vai fazer o papel do coração e do pulmão, tá? Ela vai fazer o sangue girar e o sangue vai ser adequadamente oxigenado. Né? Então, eu consigo ficar com o paciente sem coração até, esperando um transplante, por exemplo, com o coração parado, em ECMO, dias com o aparelho, enquanto não vem um coração novo, por exemplo, para ele. Tá? Existem alguns trabalhos falando de ECMO na própria parada, uns trabalhos europeus, que o paciente parou, eles já ligam a ECMO, mas
A ECMO não é um procedimento simples, é um procedimento extremamente invasivo, extremamente complexo. Então, eu funciono artéria, eu funciono veia, eu tenho que fazer um monte de agressão mesmo ao paciente, né? E são intervenções extremamente agressivas. E na parada, muitas vezes, você não tem tempo para ficar fazendo essas coisas, né? Tem que ser uma equipe extremamente treinada, mas são coisas que estão aí à disposição e que talvez no futuro a gente ouça mais do que hoje a gente tem de opção, né? Isso aí provavelmente cresça nos próximos 10, 20 anos, né? Vamos ver. Para falar da sequela neurológica, que é uma... que não adianta ele ter voltado da parada, gente, mas ele voltou sem cérebro, né? Vamos ser sinceros, né? O que adianta ele voltar da parada? Ai, voltou, ótimo, beleza, conseguimos. Mas aí você vai ver e nunca mais ele vai mexer nada, né? Vai ficar lá um eterno Glasgow 4, Glasgow 5, na cama, o resto da vida, totalmente sequelado, né? O que adiantou esse paciente voltar da parada, né? Será que valeu a pena ele ter conseguido voltar? Será que não seria melhor, de repente, ter deixado evoluir por conta do tempo e tudo mais, né? Isso são perguntas que a gente faz, mas a gente, na hora, muitas vezes, do vamos ver, a gente não tem tempo para ficar pensando nisso, né? Na verdade, a gente pega e age, né? E tá certo, tem que agir mesmo. Fazer o quê? Mas a gente tem que agir para justamente evitar que a pessoa vire aí um paciente no estado vegetativo para sempre, né? E como que a gente pode proteger a cabeça dele numa parada? Antes de falar da proteção em si, eu queria mostrar para vocês essa tabelinha. É uma tabela Glasgow-Pittsburgh. É uma tabela que mostra o grau de sequela, tá? Ela vai de 1 até 5. 1, ele recuperou totalmente ou tem uma pequena sequela, muito pouca. Então, o 1 é o ideal, certo? E o 2, uma sequela pequena, mas no máximo moderada, mas que ele consegue viver independente no dia a dia. Então, vamos dizer, ele ficou com uma sequela no braço, ele não consegue mexer o braço esquerdo, mas ele mexe o resto do corpo e ele consegue se alimentar, ele consegue tomar banho, ele consegue falar. Então, o ideal são esses outcomes positivos, esses finais aqui, as possibilidades positivas, e tem os negativos. O 3, o 4 e o 5. O 5 é a morte cerebral, né? Aqui é a morte cerebral. Tá? Ele voltou, mas ele voltou em morte cerebral, não adiantou nada. Né? E o 3 e o 4 são graves sequelas que impedem que ele tenha uma atividade perfeita do dia a dia. Então, mas ele vai ter uma atividade, mas ele é totalmente dependente. Então, ele precisa de alguém para levantar ele precisa de alguém para segurar, ele precisa de alguém para dar comida para ele. Né? E aqui o estado vegetativo, é um paciente que vai ficar acamado para o resto da vida, se alimentando por sonda, paciente que ficou com uma sequela bem complicada também. Então, o ideal nosso é CPC 1 e 2, como alvo para a gente. Esse é o paciente que a gente quer buscar, 1 e 2. Qualquer parada, a gente vai querer que a sequela seja a mínima possível. E aí vem, os estudos mostram, aqui, ó, o vermelhinho
teve uma ressuscitação cardíaca, e o azulzinho foi uma ressuscitação tradicional, normal aqui, tá? A cardíaca é a ressuscitação com choque, né? Como eles falam, tá bom? E aqui a ESP, a sistolia. Então, você vê a proporção de pacientes com classificação neurológica favorável, ou seja, CPC 1 e 2, 30 dias após a parada cardíaca. Aqui é a porcentagem. Bom, quanto mais tempo de parada, até 15 minutos eles analisaram, quanto mais tempo de parada, menor a chance de sair com 30 dias com sequela boa, com pouca sequela. Então, por exemplo, com 4 minutos de parada, tá? O bystander é o testemunho. A primeira pessoa que testemunhou a parada começou a fazer a ECP. Você vê, com 4 minutos. Se você atender com 4 minutos e ele voltar ali, quase metade aqui daquele que deu choque vai ficar com pouca sequela. E aqui 1/3, quase 40%, da parada de AESP e assistolia. Mas conforme esse tempo vai passando, ó, 10 minutos, já praticamente todo mundo da AESP e assistolia vai ter sequela grave ou vai morrer. E aqui 20% da parada com choque apenas. Até chegar a 0, né? 15 minutos de parada, ó, já nenhum dos dois, mesmo que a pessoa volte, mesmo que a pessoa consiga ter o batimento cardíaco recuperado, ele não vai mais ter sequela mínima, ele vai ter sequela permanente a partir de 15 minutos para os dois. E a atividade elétrica, a partir de 10, 12 minutos, ó, já a chance de ter sequelas graves. Você vê 10 minutos, gente, 10 minutos é muito pouco, né? É nada, né? Na hora da parada, 10 minutos é bastante. Não é, né? Então, são coisas que a gente tem que agir muito rápido, porque cada minuto que passa, a pessoa afunda, né? Diminui a chance de sobrevida e diminui a chance de recuperar o cérebro, né? Mesmo que ele volte, ele vai voltar com o cérebro muito machucado, um cérebro muito lesionado, e aí ele vai virar um estado vegetativo ou vai estar com o cérebro morto, né? Aqui, mesma coisa, parecido. Sobrevivência com 30 dias e o neurológico bom, tá? Neurológico com 30 dias. Aqui, sobrevivência com 30 dias e o neurológico bom. O vermelho e o azul são aquelas partes de choque e de AESP e assistolia, tá bom? Então, olha só. Aqui todo mundo junto. Todo mundo junto. Eles deixaram tudo junto. Você vê que 30 dias, tá? 30 dias, 30 dias. O azulzinho é a AESP e o vermelho é o choque. 30 dias parece que não mudou nada. 10% só vai ficar com sequela pouca sequela. Tá? Agora, a hora que eles separaram, aqui, ó, apneia na chegada da emergência, fibrilação ventricular ou arritmias ventriculares assim que chegou e viram o choque, o ritmo inicial. E aqui a ressuscitação começou em dentro de 4 minutos. Então, você vê, se ele chegar com fibrilação, o prognóstico é melhor. E se ele chegar e começar a fazer a recuperação com menos de 4 minutos, o prognóstico é melhor.
Mas mesmo assim, ó, 15, 20% é muito baixo, mesmo nos pacientes que têm um prognóstico um pouco melhor. É muito baixo, gente. Isso é um negócio que incomoda muito. A gente precisa melhorar isso. E como que melhora isso? Primeira coisa é chegando no paciente, trazendo o paciente para o pronto-socorro. E quem está na família perceber e começar já a fazer a compressão, né? Para isso, a gente precisa educar a população. A lesão neurológica, ela pode ser por hipóxia. O que é hipóxia? Falta de oxigênio. E ela também pode ser por hiperóxia, que é o excesso de oxigênio. Então, aí o cara parou e faltou sangue. Aí a gente intuba, ele volta e aí deixa gaso com 300 de O2. O 300 de O2 também vai causar um dano importante, um dano secundário aqui, porque ele vai causar a liberação de radicais livres pelo oxigênio. Então, nem 8 nem 80, né? Não é para ter 20 de oxigênio, mas também não é para ter 250, 300. Né? Então, por isso que é importante fazer, sim, a gasometria, controlar a FI de O2, a gente começa com 100%, mas a gente vai tateando. E manter sempre entre 80 e no máximo, 200, tá? Então, a gente vai, não precisa, tá, gente? Não precisa 200, nem 200 precisa. Mas acima de 200, de jeito nenhum. E acima de 300, você está causando, sim, iatrogenia, tá? Você está machucando o cérebro, sim. Então, assim que você entubar, entrou no ventilador, deixa 100%, deixa alguns minutos, 20, 30 minutos, mas assim que puder, você já faz uma gaso para poder corrigir a gasometria e o oxigênio. Porque às vezes vem lá 350 e você está, em vez de estar sendo bom, você está piorando o prognóstico da pessoa, tá bom? E lembrar que a hipotermia muda essa equação, tá? Então, sempre que tiver em protocolo de hipotermia, a gente é recomendado avisar o laboratório que ó, ele está com 36 de temperatura, ele está num protocolo de hipotermia, ele está com 34, ele está com 32 de temperatura, porque lá eles conseguem corrigir a gasometria, tem uma formulinha, eles mudam a curva, né? E eles vão te dar o valor correto de acordo com a temperatura. É muito importante, sempre que for o caso de hipotermia, avisar o laboratório. Tá? Isso faz diferença, tá? E eu penso, é pouca diferença. Não, não é pouca, não. Às vezes surpreende o tamanho da diferença. Como que a gente faz a hipotermia terapêutica? Já que está falando dela, a temperatura ideal é de 32 a 36 graus por 24 a 36 horas. E começar imediatamente, tá? Assim que ele voltou, a gente tem que tentar fazer a hipotermia. O ideal é já estar com a temperatura em 3 a 4 horas depois. Então, se eu quero 34 graus, eu tenho que estar com o corpo gelado. E aqui, o ideal seria fazer a medição pela temperatura esofagiana, né? Todo mundo tem um termômetro transesofágico aí no hospital, né? Tá facinho. Ou intravascular. Olha aí, também tá fácil, né? Você pega a PAI e faz a dosagem da temperatura. Não é bem assim, né? Então, a gente vai acabar fazendo a temperatura axilar, mas lembrando que a temperatura axilar, ela não é fidedigna, tá? Então, a gente tem que trabalhar com temperatura, deixar o corpo mais gelado, sim, tá? E aí vem a família falando, ai, doutor, ele está passando frio, ele é super friorento, pelo amor de Deus, põe um cobertor nele.
senhora, é de propósito, né? A gente tem que explicar essas coisas muitas vezes, e a família muitas vezes não entende isso, né? Fica indignada, vai na ouvidoria reclamar que o filho, a filha, a mãe está passando frio na UTI. Mas são ossos do ofício, a gente tem que explicar e mostrar que isso é para o bem do cérebro da pessoa. Tomar muito cuidado em pacientes politraumas, principalmente, e que estão em quadro de hemorragia descontrolada. Pacientes com politrauma, politransfundidos, principalmente politransfundidos, eles podem perder o controle da coagulação se ficarem hipotérmicos, tá? E aí, gente, você não vai conseguir controlar mais nada. Ele vai sangrar até morrer. Então, são pacientes que tem que tomar muito cuidado com hipotermia nos politraumas, tá? A gente busca a hipotermia na pós-parada, mas tem caso que a gente vai ter que pesar a mão e falar, não, nesse caso não vai dar para fazer por conta disso, 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 né? Existem vários mantas, mas ó, muitas vezes a gente põe uma toalha gelada ali, um lençol molhado, né? Põe um soro gelado, deixa o soro na geladeira, ele vai correr gelado no sangue. Existem alguns cobertores, alguns colchões que você consegue controlar a temperatura, tá? Mas isso, na nossa realidade, ele não é muito comum. É só para saber que tem. O que a gente acaba usando mesmo é o soro gelado, né? Cobertor gelado, você pode colocar até gelo, se for o caso. O importante é baixar a temperatura da pessoa. E quando a pessoa começa a ter a temperatura baixa, é muito comum ele começar a tremer. É muito comum. E, gente, tem que sedar, né? Ele está tremendo porque ele está com frio. É, exatamente. E nós vamos sedar, tá? Mesmo que ele esteja em coma e já esteja um pouco sedado, a gente vai ter que pegar um pouco mais pesado com essa sedação. E, às vezes, até usar bloqueador muscular, tá? Porque não é para ficar tremendo, né? Imagina a família vindo fazer visita com ele gelado e tremendo, né? Ai, pelo amor de Deus, doutor, está tremendo de frio, tá? Então, são coisas que a gente tem que evitar e tem que sedar para isso. Evitar benzodiazepínico. A maioria das UTIs hoje tenta controlar o benzodiazepínico, os dormonide da vida. É claro que a gente usa muito isso ainda, mas a verdade seja dita, quanto mais dormonide eu usar, mais ele vai acostumar, mais tempo vai demorar para ele acordar, tá? Então, a gente usa menos os benzodiazepínicos possível, tá? Tenta usar outras coisas. Usa o benzodiazepínico, mas não enche em doses cavalares, usa uma dose menor. E tenta usar a associação com outros medicamentos, né? Hoje nós temos várias opções aí, estão na moda, a ketamina está na moda, você tem propofol para usar, você tem o próprio fentanil para usar, você tem várias opções que você pode usar em associação com doses mais baixas de benzodiazepínico. Não, em hipótese alguma, deixar fazer febre, tá? Não é para deixar acima de 37,5 de jeito nenhum. Paciente pós-parada não pode fazer febre, gente. Não é para fazer febre. Piora muito o prognóstico. Não é para deixar fazer febre. Às vezes é fácil falar, mas às vezes a pessoa tem uma lesão neurológica que ele começa a fazer febre por conta da lesão neurológica. Então, ele começa a fazer 40 graus de febre e não é porque ele está em sepsis, por exemplo, é porque a lesão que ele causou no cérebro descontrolou o controle da febre. Aí, paciência, né? Mas você vai tentar fazer jus e vai tentar baixar essa temperatura o máximo possível. E hoje tem uma dúvida com relação à hipotermia na sepsis, tá?
parece que piora na sepsis fazer hipotermia. Então, se você tem uma parada com sepsis, não é para fazer hipotermia. Hoje, nesse momento, o que se sabe é conflitante. Então, recomenda-se até ter um parâmetro melhor para casos de sepsis, não fazer protocolo de hipotermia. Só para casos de sepsis e para casos de politrauma politransfundidos. Não é para fazer hipotermia. O resto é para fazer todo mundo. Parou, faz protocolo de hipotermia. Às vezes, a gente tem também, pós-parada, crises convulsivas. Convulsão não é bom. Convulsão piora ainda mais o machucado cerebral. Não é para ter convulsão. Então, teve a parada, começou a ter crise convulsiva, não é para deixar ter convulsão. Tá? Então, nós vamos tratar essas crises convulsivas, tratar para valer. Pode acontecer, às vezes, alguns tremores isolados, mioclonias. É muito comum acontecer logo depois da parada. E, às vezes, só com um eletro que a gente vai conseguir fazer a diferenciação. Um eletroencefalograma, né? Mas, de qualquer maneira, se começar a mostrar uma coisa mais persistente, vamos tratar também. E o eletro, ele é muito comum, ele está alterado na pós-parada, tá? Mas não quer dizer que seja ruim, tá? Não conseguiram ver eletroalterado como sendo um sinal de que o negócio arruinou, né? Então, mesmo um eletro muito alterado, pós-parada, pode ser que ele recupere, tá bom? Então, o eletro em si não quer dizer muito em termos de prognóstico, mas ele serve apenas para ver se é uma convulsão ou se é um tremor, uma mioclonia. De qualquer maneira, se começar a tremer muito, demorar muito, você vai sedar, porque também é um desgaste aí, né? Lembrando, quanto mais prolongada a parada, menor a sobrevida, menor a chance de alta hospitalar e maior a sequela neurológica. Então, quanto mais eu demoro na parada, menos sobrevida, tá? Menos chance de dar alta. E como é que eu faço para ele voltar logo? Tratando o 5H5T. Então, toda vez que eu tiver parada, gente, não adianta só ficar fazendo compressão. Eu tenho que achar as causas e eu tenho que tratar. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, juntar as forças e, na parada, um questionar o outro. Será que não pode ser uma acidose? Será que não pode ser isso? Será que não pode ser aquilo? E como que nós vamos tratar? Ah, pode ser acidose, sim. Vamos dar água, vamos entubar, entendeu? A gente pode ajudar a tentar tirar mais rápido da parada, descobrindo a causa da parada. E eu falo, não adianta a pessoa que está com pneumotórax no peito e parou, não adianta, eu tenho que drenar o peito dele. Enquanto eu não drenar aquele peito, enquanto eu não furar, a hora que furou, ele volta. Tá? E se eu demoro para fazer ele voltar, demoro 15 minutos, eu podia ter feito ele voltar com 2 minutos, se eu tivesse pensado. Poxa vida, né? Quanto mais demora, pior. Então, eu tenho que lembrar as causas e já tentar agir logo. Não adianta lembrar a causa 20 minutos depois que ele está lá na parada. O ideal é lembrar e agir rápido, né? Aqui, eu já mostrei esse gráfico, mas eu vou mostrar de novo. Número de eventos, a porcentagem de
sobrevida, de casos aqui de sobrevida, tá? E, ó, sobrevida alta. Se você tem um evento que demorou, duração da parada, aqui, ó, até 5 minutos, 20 o número de eventos. Praticamente metade, ó, daqui no 50, esse ponto, praticamente 80%, perdão, aqui, ó, praticamente 80% vai ter alta. 80% aqui, ó. Se eu atender e ele voltar em 5 minutos. Agora, ele demorou 10 minutos, ó, já caiu para 30%. Tá? Aqui é a quantidade de pacientes que foram vistos, até 100%. Os casos, você vê, quanto mais demora, a chance dele ir embora diminui. E, ó, tem paradas até 1h30, ó, até 80 minutos. A chance de ir embora, ó, mínima, né? Quase zero, praticamente nenhuma. Então, mas mesmo com 1 hora ainda tem, ó, sobrevida. Isso daqui é sobrevida, tá? Não quer dizer que tenha ficado bem, viu? Não quer dizer que ele tenha sobrevivido e tenha ficado sem sequela. Muitas vezes ele sobrevive, mas ele fica com sequela. São duas coisas diferentes, né? Mas o que interessa aqui? A resposta rápida, a chance de recuperação é muito maior. E olha como despenca, né? De 5 para 10 minutos, olha só a quantidade de queda, né? Isso que chama muito atenção. Nosso foco é aqui, ó. Agora, fazer o cara voltar em menos de 5 minutos, olha que beleza, hein? Não é para qualquer um, não. Tem que ter muita ação ali. E o problema é ele chegar no pronto-socorro, né? Muitas vezes ele já chega com 15, 20 minutos, e aí não tem muito. Infelizmente, a chance dele sair vivo é muito pequena, né? É uma pena, mas é a realidade. Lembrando, tempo é vida, né? Então, a gente tem que agir com rapidez e destreza, né? Sem correria, sem aquela loucura, gente. Mas a gente tem que ser, sim, ágeis. Um grande abraço a todos, a todas, e é isso. Vamos salvar vidas, gente. Lutar para fazer o nosso melhor e tem que ser rápido, né? Essa é a grande verdade. Um grande abraço a todos, tá bom?